Parágrafo 38. Vocês se lembram que a gente estava discutindo por que o camarada não fazia contraprova, né? Com essa, né? Ele não usava o sematema de todas as maneiras, o contract associando outras palavras que dariam outro sentido, né? A contração da ponte, a violação de um contrato, ou contrato de casamento, enfim. E ao mesmo tempo fica partindo a palavra até ela virar outras possibilidades. Então ele vai continuar agora no 38 dizendo: dito de outra maneira, eles fariam surgir no próprio instrumento da palavra a distinção entre significante, quer dizer, a imagem acústica, e significado, o sentido, tão levianamente confundida pelo autor, Sr. Masterman, no termo idea symbol, que vem a ser o símbolo ideativo. E, sem precisar interrogar as reações dos sujeitos condicionados à ordem don't contract, que eles não fizeram essa contraprova, ou a conjugação inteira do verbo to contract, que seria outra contraprova, poderíamos fazer observar ao autor, seu máximo, que o que define um elemento qualquer de uma língua como pertencente à linguagem, a linguagem, eu já dei para vocês, é a faculdade de se comunicar exprimindo pensamentos e sentimentos por meio de vocábulos, vozes, gestos, formas artísticas, cantos, sinais, fala, olhares, gestos. E, sem precisar interrogar as reações dos sujeitos condicionados à ordem don't contract, ou a conjugação inteira do verbo to contract, poderíamos fazer observar ao autor, Sr. Masterman, o que define um elemento qualquer de uma língua como pertencente à linguagem, que o que define um elemento qualquer, no caso a palavra contract, de uma língua como pertencente à linguagem, quer dizer, a essa faculdade de se comunicar através de pensamentos, sentimentos, vocábulos, etc., é que ele, esse elemento, se distingue como tal para todos os usuários dessa língua, no suposto conjunto constituído pelos elementos homólogos, ou seja, os elementos correspondentes, idênticos, semelhantes, e análogos, enfim. E seu máximo não sabe isso. Decorre daí que os efeitos particulares desse elemento da linguagem, esse que ele usou, estão ligados à existência desse conjunto, anteriormente à sua posição, sua possível ligação com qualquer experiência particular do sujeito. Porque o sujeito nasce dentro de uma língua, é naquela língua que ele nasce. Vocês lembram que eu dei exemplo na metonímia da minha filha pequenininha, que ela não sabia falar eu estou com fome. Ela seria uma metáfora. Ela não teria condições ainda. Ela já estava imersa dentro de uma língua com leis, mas ela não tinha ainda o avanço para poder usar a metáfora. Eu estou com fome. Está na hora do meu almoço. Então, o que ela dizia? Arroz, pediu, macarrão, atá, nana. E assim ela ia falando da maneira que ela tinha para dizer eu estou com fome. Mas ela não tinha ainda acesso ao código da língua a ponto de fazer a metáfora. Então, você nasce dentro de uma língua, é inscrito dentro dela. Não quer dizer que você tem acesso a ela desde que você chega.
Então, vou voltar. Decorre daí que os efeitos particulares desse elemento da linguagem estão ligados à existência desse conjunto dos análogos, dos elementos análogos, anteriormente à sua possível ligação com qualquer experiência particular do sujeito. A língua já está lá quando você nasce. E que considerar esta última ligação fora de qualquer referência à primeira, quer dizer, considerar que a palavra contract, ela é a importante, sem se dar conta que, na verdade, essa palavra contract já estava lá quando o sujeito nasceu, e depois é que ela virou alguma coisa para ele, simplesmente consiste simplesmente em negar nesse elemento, que no caso é a palavra contract, a função própria da linguagem, que é o quê? De se comunicar, exprimindo pensamentos e sentimentos por meio de vocábulos, vozes, gritos, formas artísticas, cantos, sinais, falas, olhares, gestos. É para quem está fazendo a diferença entre a língua e a linguagem. Alerta de princípios, que eu disse lá no começo, uns 5 vídeos atrás. A gente agora vai entrar na questão da linguagem, né? Mas para isso ele passou pelos equívocos do Sr. Máximo. Alerta de princípio que talvez evitasse o nosso autor descobrir com uma ingenuidade ímpar a correspondência textual das categorias da gramática de sua infância nas relações da realidade. Vou ficar aqui. As categorias da gramática de sua infância nas relações da realidade. Primeiro que esse senhor nasceu na Polônia, né? Bom, gramática vem a ser o conjunto de princípios que regem o funcionamento de uma língua. A gramática orienta como as palavras podem ser combinadas ou modificadas para que as pessoas possam comunicar-se com facilidade e precisão. Não é preciso que uma língua possua escrita para ser dotada de gramática. As línguas indígenas, por exemplo, embora sejam apenas faladas, têm seus próprios princípios de funcionamento. Eu disse para vocês que eu fui estudar hebraico por causa da psicanálise. O que me aconteceu? Eu percebi que a partir de um certo... Depois que o Jung sai da psicanálise, Freud tinha descoberto até então o modelo da laguna da cebola, tinha escrito o projeto, mas ninguém nem sabia disso, estava lá guardado na gaveta dele, só foi publicado em 1950, ele já tinha morrido, que vem assim importantíssimo, que é com ele que o Lacan vai dar uma volta por cima, mas a gente não sabia disso. E ele tinha só descoberto o capítulo 7º, quando Jung entra na vida dele, como modelo, uma espécie de formalização. Só tinha isso. 2, antes do corte epistemológico, que veio a ser o capítulo 7º, que é a descoberta do inconsciente, e todos os outros que ele escreveu, a partir da primeira tópica, narcisismo, o Édipo, a formalização final do Édipo, a segunda tópica, a teoria pulsional, tudo isso só veio depois da saída do Jung. E eu que adoro mexer em texto, eu percebi que o texto do Freud muda radicalmente a partir dessa saída do Jung. Você pega a primeira tópica, desmonta, e eu percebi que ali havia uma gramática. E eu não sabia a língua, como ele está falando aqui, a língua pode não ser nem escrita, né? Mas existe uma forma de comunicação que você... ela é falada com princípios de funcionamento. Eu comecei a perceber que estava diferente.
Foi aí que eu quis estudar o hebraico. E é por isso que quando minha professora me ensinava gramática hebraica, eu falava assim, em psicanálise é assim, assim, assim. O que eu estava entendendo, na verdade? Eu estava descobrindo que eu tinha intuído. O Freud estava trabalhando com o hebraico a partir de uma certa época, com a gramática hebraica. Então, a gramática é absolutamente importante para você entender. É ela que é o conjunto de princípios que rege o funcionamento de uma língua. Então, quando ele fala alerta de princípios que talvez evitasse, qual alerta? Isso tudo que ele está dizendo, que você já nasce dentro de uma língua, todas essas palavras já estão antes que você possa ter acesso a elas, né? Que talvez evitasse ao nosso autor descobrir com uma ingenuidade ímpar a correspondência textual das categorias da gramática de sua infância nas relações da realidade. Então, eu vou parar aqui. Ele vai continuar, então, falando do monumento de ingenuidade, aliás, espécie bastante comum nessas questões, que não merecia tantas atenções se não fosse obra de um psicanalista, ou melhor, de alguém que nele reúne como que por acaso tudo que se produz numa certa tendência da psicanálise a título de teoria do ego ou de técnica de análise das defesas, ainda por cima oposto à experiência freudiana, assim manifestando, a contrário, a coerência de uma sadia concepção da linguagem com a manutenção dessa experiência. Isso a gente ainda vai voltar, mas eu quis adiantar um pouquinho para vocês verem. Ele vai continuar e ele cada vez mais ele vai se desfazendo do engano do seu e dando uma aula do que é linguagem, do que é gramática, do que é significante, do que é significado, de onde foi que ele errou, e etc, etc. E por que não teria como trazer para dentro da psicanálise esse tipo de experimento. Esse tipo de experimento compete à psicologia experimental, que trabalha com animais. Que os animais são treinados, eu estive dentro de uma faculdade que ensinou a treinar animal. Agora, que isso eu possa ficar transpondo, eu não posso, porque que deu RSI não está aí, né? Eu só tenho R e I. É que você possa alterar, mexer no sistema autônomo, hoje, do jeito que a biologia está avançada, pode, com medicação, com alteração, com operação, com uma porção de coisa, pode isolar um pedaço, pode, mas não é disso que Lacan está falando. Ele está falando especificamente do camarada querer enfiar dentro da psicanálise a psicologia experimental. É isso. E com os enganos. Se afinal a psicanálise ela é dedicada à linguagem, que diacho é esse de ficar trazendo experiência com bicho e dizendo que não precisa de filosofia, que não precisa de coisa nenhuma, que está tudo resolvido, né? E foi tão bem aceito, claro, porque dava corda para a psicologia do ego, que andava meio barro, meio tijolo na ocasião, porque os ucranianos estavam vitoriosos, vocês lembram disso? Nós já passamos por isso.